alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Graças a Deus. Pastor Paulo Roberto também conosco. Deus abençoe a sua vida, Pastor Paulo. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, juntamente com a sua esposa, o seu ministério, toda a sua segmento da sua vida. Amém? Amém. Vamos lá então, meus amados irmãos. Vamos aqui juntos meditarmos nesta parábola. Nós sabemos, irmãos, que parábolas são métodos de ensino, e o Senhor Jesus Cristo era bom, ele usava do método de parábolas. Parábola é uma história, contada, narrada para ensinar grandes lições, E o Evangelho de Lucas, a palavra de Deus, existem muitas parábolas aqui. A parábola do juiz Inico, a parábola das 10 viúvas, das 10 virgens, a parábola do semeador, enfim. Mas nós queremos nessa noite meditar aqui nesta parábola, tá? A parábola do fariseu e do publicano, tá? Então olha só, primeiramente, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Ou seja, nós já começamos a aprender aqui, que esta parábola foi dirigida a certas pessoas. Ela não foi dita para todo mundo. Olha só, propôs também essa parábola a alguns, tá? Que confiavam em si mesmo. Então a parábola tinha a direção certa. Jesus estava direcionando esta parábola para algumas pessoas específicas, tá? Alguns, não era para todos que estavam ali, que ouviram esta parábola. Porque tem coisa, irmãos, quando nós vamos para um culto, cultuar o Senhor, é certo que a palavra de Deus, ela sempre é alimento para a nossa vida, mas tem vezes, tem ocasiões, porque aquela palavra vem direcionada mais para mim ou para você, dependendo da situação, dependendo das circunstâncias que estamos vivendo, dependendo do momento que estamos vivendo, aquela palavra ela vem mais direcionada à nossa necessidade, para suprir a nossa necessidade emocional, espiritual, enfim, para fazer na nossa vida aquilo que ela é poderosa para fazer. Amém? Então olha só o que diz Isaías, que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para qual ela é enviada. Ou seja, a palavra de Deus, ela nunca foi falada, nunca foi anunciada, se não for para cumprir propósitos. E nesse propósito aqui, essa palavra anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, a algumas pessoas, propôs também esta parábola a alguns. Então vamos entender que tem hora que uma palavra é direcionada a um grupo específico naquele momento. E aqui havia alguns grupos, se nós vamos ler a parábola aqui, vamos entender, que havia algumas pessoas ali que confiavam em si mesmo, se auto-intitulavam, se denominavam, se auto-vangloriavam, se diziam ser. E Jesus direcionou então esta parábola a essas pessoas. Quem eram essas pessoas? Nós vamos entender também na parábola aqui que essas pessoas eram os religiosos, tá? Porque é a parábola de quem? Do fariseu, que era o religioso da época, o doutor de lei,
eram as lideranças religiosas, os doutores da lei e um publicano. Então olha só, então essa parábola aqui, ela foi direcionada especificamente a um grupo de pessoa, e este grupo de pessoa aqui nessa parábola era os religiosos daquela época que Jesus estava na terra. Então tá, então vamos entender aqui que alguns que confiavam em si mesmo, e depois a parábola vai dizer quem era esse alguns, né? Era o fariseu, o religioso. Tá? Então vamos aprender um pouquinho que religiosidade não é sinônimo de espiritualidade, nem sempre é. Né? Nós precisamos ter um segmento religioso, cada um na sua forma, né? Cada um tem os seus cultos, as suas formas litúrgicas de cultuar o Senhor, de prestar culto ao Senhor. Né? Nós vamos em variadas denominações e cada uma, né, separa, né, uma liturgia, né, quase sempre tem algumas diferenças entre algumas e outras, né, mas enfim, todos nós precisamos de liturgia, ou seja, de método, de maneira, de rituais para cultuarmos ao Senhor, tá? Mas isso não é sinônimo de agradar a Deus, tá? Já podemos aprender aqui que, né, religiosidade às vezes não agrada ao Senhor. Vamos lá, vamos seguindo aqui na parábola. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Tá? E olha só a situação da religiosidade na vida do ser humano. E claro, Jesus estava ensinando numa ocasião que ele estava na terra, ministrando, né, ao povo no seu ministério terreno, que durou ali 3 anos e pouco, mas também hoje para nós. Tá? É sabido, é claro que todos nós sabemos, e muitas vezes nós nos encontramos, nos deparamos com algumas pessoas que também confiam em si mesmo. E aqui eu quero abrir um parênteses já, tá? Infelizmente aconteceu e está acontecendo no nosso meio, no meio religioso, no meio evangélico, a questão do politicamente correto. Muitas vezes nós deixamos de falar algumas verdades. Jesus não tinha esse negócio de politicamente correto com ele, não. Né? Era religioso, era fariseu, era escriba, era um doutor da lei. Jesus falava o que tinha que ser falado, né? E a Bíblia está dando aqui exemplo disso, né? Que Jesus não tinha esse negócio de politicamente correto com ele, não, né? A gente chegou no templo, virou ali as mesas dos cambiadores, açoitou alguns, né? E censurou aqueles religiosos que estavam lá, né? Porque por estarem fazendo da casa do seu pai, né, um comércio. Tá? Então Jesus não tinha esse negócio de politicamente correto. Amém? A minha nora, Vera Barbosa, Deus abençoe, Vera, a sua vida, está conosco também, nos ouvindo. Deus abençoe. Estaremos orando, né, pela vida de todos os irmãos que estão conosco aqui, né, nessa live aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus, Vera, a sua vida, juntamente com o André e o seu pai, seu João. Vamos lá então, irmão, vamos seguir na parábola aqui. E Jesus, aqui ó, então o fariseu, eles se consideravam justos e acabavam desprezando as outras pessoas, né? Eles consideravam-se melhores, superiores, mais beneficiados por Deus, mais abençoados por Deus. E aqui eu quero abrir um novo parênteses, irmãos. Eu sou contra algumas coisas que a gente vê nos nossos dias. Por exemplo, né, a gente vê alguns anúncios aí, e eu sou contra, tenho aqui os meus porquês, né? Encontro de vasos, né? Eu não sei qual é o propósito de tudo isso, né? Mas as pessoas anunciam aí que vai ter um grande evento, né? Eles marcam, anunciam, e lá é o encontro de vasos. Aí eu fiquei pensando um pouquinho, mas espera aí, é só vaso que vai lá, né? É só quem é usado por Deus? É só quem tem os dons do Espírito Santo na sua vida?
É só quem profetiza? É só quem canta? Quem é? Quem são os vasos? Na verdade, todos nós somos vasos. Então, mas infelizmente, às vezes são mal colocado as palavras, encontro de vasos. Aí a gente sabe que existe lá vários pregadores, vários cantores, e eu sou um pouquinho resistente a essas reuniões. Por quê, irmãos? Vigílias também, eu sou um pouquinho contra, porque vigília é oração, tem que orar, e algumas vigílias por aí, a grande maioria delas, o período de oração é quase do tempo que se passa lá, eu não sei se dá 10% do tempo de oração. Espero estar errado, não estou aqui querendo generalizar tudo, mas espero estar errado. Por mais a gente vê lá anúncio de não sei quantos pregadores, não sei quantos cantores e cantoras para uma vigília, e às vezes a gente não vê ali o período de oração. E se nós vamos falar de vigília, nós temos a obrigação de falar de oração, e temos a obrigação de orar. Então, eu tenho as minhas restrições aqui, respeito, mas não participo. Amém? Eu prefiro separar uma hora de oração no templo onde eu congrego, domingo de manhã, qualquer dia da semana à noite, eu considero bem mais proveitoso. Então eu separo, quando faço campanha, ou vamos no templo ali e oramos uma hora de joelhos na presença do Senhor e somos abençoados. Mas vamos lá, irmãos. Então existe aqui 2 homens, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o mesmo propósito. Olha só, com o mesmo propósito. Qual era esse propósito? De orar a Deus, de orar. Um fariseu e o outro publicano. Então olha aqui, fariseu eram os homens doutores da lei. Publicano eram alguns funcionários do governo da época, que eram cobradores de impostos. Então o publicano, Mateus, o evangelista Mateus era um publicano. Depois converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, Zaqueu também era um publicano. Lucas 19 também fala aqui, que Zaqueu também era um publicano. Mas enfim, ambos, os 2 homens, um fariseu e outro publicano, subiram ao templo com o mesmo propósito. Ou seja, todos nós vamos ao templo, nos nossos cultos, cada um vai na sua congregação, na sua denominação, e tem que ser assim com o propósito de quê? De orar, de buscar a Deus. Então o propósito aqui era a oração. Existia o momento de oração no templo, no templo dos judeus, de Jesus, e esses homens, como religiosos que eram aqui, então subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Aí o Senhor Jesus Cristo começa então a separar as 2 pessoas aqui. Então Jesus começa aqui a fazer separação. Então eu quero aqui mais uma vez trazer um aprendizado para a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, a Trindade Santa, eles começam então a saber e a perceber, e a separar e a aceitar ou não a oração de um ou de outro. Então nem todos, muitas vezes, que vão com o propósito de orar, são justificados. Nós vamos entender aqui na parábola. Por quê, irmãos? Porque a oração, ela precisa ser seguida de alguns princípios. A oração, olha só a oração do religioso. Olha o problema da oração do religioso. E tem algumas orações no meio evangélico e gospel, irmãos, que, meu Deus, os camaradas vão lá no fundo, lá, cavam palavras técnicas, palavras. Então toda oração que nós fazemos, ela tem que ter uma base bíblica. E primeiramente, nós oramos a Deus em nome de Jesus, e dependendo do agir do Espírito Santo na nossa vida. Toda oração, ela tem que ser levada a Deus em nome de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 17, deixa eu até aqui citar aqui o versículo para que nós possamos entender. O Senhor Jesus Cristo diz assim, 15, perdão, Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, recebereis. Então a oração é feita
a Deus em nome de Jesus. Então a nossa oração, ela tem que ter alguma direção, alguns princípios. E não era aqui o que estava acontecendo com o fariseu. Olha só a oração do fariseu, do religioso, né? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo. Olha só o problema aqui, irmãos, né? Aquelas orações que os camaradas arrumam palavras técnicas, palavras bonitas, como se isso fosse impressionar Deus, como se isso fosse mover o coração de Deus, né? Então não são as palavras, não são a nossa autoafirmação que vão fazer com que Deus ouça a nossa oração. Olha só a oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. Ou seja, já nem estava direcionando uma oração a Deus. Estava ele se colocando, se vangloriando, se autodeterminando melhor que outros. Olha só. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não